Olá, meus meninos e minhas meninas! Eu sou o professor Leonardo Feitosa e esse é o canal Projeto Gráfico. E por aqui você vai conferir uma série de vídeos que te preparam para ter uma carreira de sucesso em um dos mercados mais aquecidos da atualidade, que é o de identidade visual. E nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração de como usar o CorelDRAW para criar um efeito neon. Então vamos para a tela do computador e iniciar a demonstração. Então, muito bem, eu já tenho aqui o meu CorelDRAW aberto, já tenho uma página em branco no formato A4. Nesse exemplo, não se preocupa com o tamanho da sua página, o tamanho do seu documento, ok? Nós vamos fazer um tamanho qualquer apenas como exemplo. Então eu vou importar aqui o meu plano de fundo. Eu pesquisei na internet uma imagem de fundo de um tijolo, tá? Vocês podem baixar aí o plano de fundo que vocês quiserem, né? Que o seu projeto for precisar. Então eu baixei um exemplo aqui de uma textura de parede para que a gente possa usar como exemplo. Então eu vou na opção aqui importar, vou lá na pastinha dos meus arquivos, localizei o arquivo, importar e colo ele então aqui na minha página. Dica: se você clicar P no teclado, o seu objeto vai automaticamente para o centro da página, ok? Bom, esse daqui então vai ser o meu background, certo? Vou clicar aqui em F4 para visualizar todo o meu objeto. E muito bem. Só que o que eu quero fazer? Como o meu efeito neon, ele dá mais visibilidade se ele for num ambiente um pouco mais escuro, como se fosse à noite, eu vou criar aqui um retângulo por cima desta imagem, para que eu possa colocar uma lente, transformar então esse retângulo em uma lente, para que essa lente ela dê uma escurecida aqui na parede. Então vamos lá, criei o meu retângulo, pinto esse retângulo então de preto ou da cor que você quiser, o efeito vai funcionar para qualquer cor. Se de repente você quer fazer uma simulação de uma luz verde, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa, pintando então o seu retângulo de verde. Eu vou usar aqui a ferramenta Transparência. Essa ferramenta que está aqui no cantinho esquerdo, olha, toda quadriculadinho. Clicando nela, eu clico e arrasto, certo? Para qualquer lugar, é apenas para ativar a ferramenta. Então veja que ela usou um degradê aqui, né, que vai do preto total para o zero aqui, até chegar na cor natural do fundo de tijolos. Mas eu quero que essa transparência não seja assim linear, eu quero que ela seja radial. Então para isso eu vou clicar aqui no botãozinho transparência de fonte elíptica. E aí olha lá, puxando aqui pelos quadradinhos, eu posso ir aumentando ou diminuindo, e inclusive mudando o centro, veja só, da minha iluminação. Então eu não quero que as laterais aqui fiquem tão pretas, né, tão escuro assim. Então eu vou aumentando aqui o meu raio, e com isso, olha o que vai acontecendo. As laterais elas começam a aparecer, né? Então eu dei uma escurecida nesse ambiente. Mas observa que aqui o meu ponto central, ele está em preto. O que significa que eu tenho luz total aí. Mas eu quero que seja um pouquinho mais claro. Então, ao invés de 100% de transparência, eu vou deixar aqui aproximadamente 70%. Olha lá. Então, o meu objeto ficou mais com uma transparência mais escura, certo? Beleza, então esse é o plano de fundo. Agora a gente vai aplicar o texto para necessariamente a gente seguir com o efeito neon. Então, com a sua ferramenta texto, você vai escrever aí o seu texto. Eu já selecionei aqui também
a fonte Freehand 521BT. Por que eu selecionei essa fonte? Ó, pintar ela de branco para visualizar melhor. Porque ela tem um efeito manuscrito e ela traz todas as letras, olha, unidas. Então dá bem aquele efeito do neon, né, que tem uma continuidade. Mas isso não é uma regra, você pode usar a fonte que você quiser que você vai conseguir o mesmo efeito, ok? Bom, mas eu vou querer o seguinte, eu vou querer o efeito com a cor amarela e eu vou duplicar aqui a minha palavra e vou colocar o texto neon. Esse texto eu vou querer ele em magenta. Então eu vou colocar mais ou menos aqui já mais na posição e no tamanho que eu desejo. Vou jogar aqui o texto, efeito neon, mais ou menos no centro do meu plano de fundo e beleza. Bom, já dá pra gente ver que o amarelo e o magenta tem um contraste muito legal com um fundo assim mais escuro. Então, é sempre legal você usar cores que se contrastem em referência ao plano de fundo, beleza? Bom, é aqui então que é muito importante. Nós vamos começar então o efeito neon. Para isso, nós vamos usar uma ferramenta chamada ferramenta de sombra. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? Nós vamos aplicar dois efeitos de sombra aqui, para você entender o que nós vamos fazer. Nós vamos aplicar um efeito de sombra bem forte, da mesma cor da palavra, só que nós vamos deixar o raio, né, a distância da sombra, muito pequenininho, bem perto da palavra. E isso então vai dar um efeito meio que... vai dar um efeito degradê. Vamos acompanhar, ó. Então, com a palavra efeito selecionada, eu venho aqui então na ferramenta de sombra, seleciono, clico e arrasto. Olha lá, observa que o contorno da minha letra fica azulzinho, significa que ativou a ferramenta. Eu solto. Feito isso, olha, aparentemente não mudou nada. O que eu preciso fazer aqui agora? Eu preciso converter a direção do meu enevoamento, é assim que é o nome técnico aqui no CorelDRAW, eu vou transformar ele em externo. Olha lá, já dá para perceber que apareceu então uma sombra preta. Só que eu não quero que essa sombra seja preta. Eu quero que essa sombra seja do mesmo efeito, do mesma cor da palavra efeito. Porque se for uma luz amarela, ela vai refletir uma luz amarela na parede. Então aqui na opção de cor, eu vou trocar para o amarelo. E nesse mesmo momento, aqui onde está multiplicar, eu preciso colocar como normal. Ó, já apareceu a minha luz amarela. Só que eu vou precisar fazer então com que o tom dessa luz seja bem forte. Olha, então eu vou colocar a tonalidade aqui, né, que é a transparência, na verdade, olha, bem forte, 100%. Mas eu preciso diminuir um pouco a profundidade, né, o alongamento da minha sombra. Então aqui no lugar de 15, eu vou diminuir um pouquinho. Vou colocar 5 aqui, olha. 5 não, vamos jogar 7. Beleza, olha lá. Então eu já tenho aquela luz mais forte. Então, quando a gente enxerga uma lâmpada, né, de neon, ela no meio ela é bem forte e a gente vê aquela extremidade que vai se diminuindo, né? A luz vai diminuindo. Beleza, olha, já criei o efeito. Mas agora o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse efeito, só que agora eu vou deixar a transparência dele mais levinho, né? Mais transparente, para que fique um tom mais suave. E a distância da sombra eu vou deixar ela maior também, para dar o efeito de que a iluminação está refletindo na parede. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar apenas o texto que eu tenho, né? Vou clicar aqui em mais. E olha o que aconteceu. Eu dupliquei o meu texto com a sombra. Eu vou apenas jogar ele
aqui para trás agora, clicando em Ctrl Page Down, olha lá, foi para trás. E agora eu vou diminuir a transparência e vou aumentar a profundidade da letra. Olha lá. Vou diminuir a minha transparência um pouco mais. Quero que seja uma luz bem sutil, mas ela, ao mesmo tempo, ela precisa aparecer para dar o efeito, então, de que ela está refletindo na parede. Olha lá. Eu acho que está legal. Certo? E a mesma coisa, eu vou repetir esse mesmo processo aqui, então, na minha palavra neon. Eu vou deixá-la mais ou menos aqui mesmo. Então, repetindo o processo, é a mesma coisa. Ferramenta de sombra, clico e arrasto, ativou a ferramenta. Vou lá em externa, seleciono a cor que eu quero do meu sombreamento, que também é magenta. De multiplicar aqui eu coloco normal. Olha lá, já apareceu o magenta como sombra. E eu venho aqui então e jogo lá 100% de transparência, né? E jogo 7 aqui. Eu vou deixar o mesmo tamanho que tinha do meu texto efeito. Mesma coisa, vou duplicar, clicando mais no teclado, vou jogar ele para baixo, segurando Ctrl Page Down, e vou fazer aqui a mesma coisa. Vou jogar, olha lá, 30 aqui, no tamanho do distanciamento da iluminação. Vou jogar 50, vai, para dar uma boa iluminação. E na transparência eu vou diminuir, então, aqui para 50. É um número redondo. Beleza, olha lá. Tenho então, deixa eu dar um... Acho que dá até para a gente escurecer um pouquinho mais essa sombra. Vou jogar 10 aqui. Olha lá. Eu acho que está legal. Então pronto. Eu tenho um efeito neon. Olha que bacana. Então a gente tem a utilização aqui de poucas ferramentas, né, como você acompanhou. E a gente tem lá, olha, a letra ela acesa, né? E a iluminação amarela e magenta refletindo, dando esse efeito que está refletindo na parede, beleza? É claro que nós podemos melhorar esse efeito ainda muito mais, tá? Mas como a gente precisa de uma dica rápida aqui, então fica aí a dica, beleza? Você viu então que foi uma forma bem simples, uma dica super legal, não é? Então, em troca, eu peço a sua colaboração em curtir o vídeo e se inscrever aqui no canal. E deixa também o seu comentário sobre o que você achou do vídeo. E se você está pensando em subir de nível financeiro, criar uma nova carreira ou até mesmo uma renda extra, eu te convido a acessar o site projetográfico.com e conhecer o curso CorelDRAW Básico para Iniciantes. São 10 módulos em 10 aulas em que você vai ser preparado para usar todas as ferramentas necessárias para desenvolver produtos gráficos para vários segmentos. Então, antes de ir embora, dá aquele like, se inscreve no canal para que os algoritmos do YouTube entendam que esse é um conteúdo relevante e assim ele possa distribuir para mais pessoas. Eu sou o professor Leonardo Feitosa e a gente se vê em breve. Tchau!